Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão das características que irão distinguir bens de serviço. Muito importante que você se atente a cada uma dessas características, porque elas fazem uma diferença gigantesca na hora que você vai prestar o serviço, para que o seu cliente ou consumidor tenha uma experiência única, de acordo com como você vai apresentar. Então vamos a essa dica e a esse conhecimento. Um grande abraço a todos e vamos que vamos. Alguns serviços eles não podem ser separados. Alguns serviços são totalmente heterogêneos e outros serviços também é perecível. Então eu preciso entender que quando eu estou falando de serviço, eu preciso entender que esses serviços têm essas características. E como que funcionam essas características? Funciona da seguinte forma. Segundo Kotler, ele diz que a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade são características dos serviços. E esses serviços são distinguidos o seguinte: intangível é que eu não consigo tocar. Então, o serviço ele é verdadeiramente conhecido somente pelo que ele acontece. Se você contrata alguém que faz um serviço de pintura, faça um serviço de pintura na sua casa, ele é intangível até o momento que aquela pintura seja totalmente feita. O serviço, geralmente, ele é intangível. Muitos serviços são também consumidos simultaneamente, que aí a gente chama isso de inseparabilidade, que é eu vou produzindo com produção e ao mesmo tempo que ele vai sendo prestado. Tá? Eu posso, nesse mesmo exemplo que eu coloquei de pintura de uma parede, eu posso falar assim, essa cor não ficou legal, eu quero que mude essa cor. Então, eu acabo fazendo com que essa cor seja modificada. Já o variável, a variabilidade que a gente chama, ele é um desafio muito grande de estabelecer um determinado padrão. Por exemplo, vou falar de um exemplo que aconteceu comigo recentemente, foi que um determinado funcionário eu vou falar o nome da Sky, esteve lá em casa e ele fez um determinado serviço. Eu achei que o serviço tinha sido bom, mas quando veio um outro funcionário, a qualidade do atendimento desse outro funcionário foi muito superior. E a gente está falando do mesmo serviço, que era fazer só a troca de um equipamento. Mas esse funcionário que foi fazer a troca, o segundo funcionário, ele me explicou o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo aquilo. O primeiro simplesmente foi lá e colocou o aparelho em determinado local, ligou, configurou e foi embora. Eu assinei o papel. Esse outro funcionário, não. Ele chegou ali, ele me explicou, estou fazendo isso por causa disso, eu estou configurando por conta disso, isso daqui vai melhorar a sua imagem de sinal. Então você consegue ver que é algo que ficou muito mais interessante. Então, quando a gente fala de variabilidade de um determinado serviço, a gente está falando de pessoas, e a gente fala de identificação de padrão. Então, uma empresa não consegue ter o mesmo padrão quando esse serviço é prestado, porque a gente fala sobre a intervenção de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, cada pessoa, por mais que ele tenha uma determinada atividade de padronização que precisa atender dessa forma, as pessoas vão agir de forma totalmente diferente, tá ok? Uma outra questão é de perecível. Assim como bem intangível, um celular, um carro, um produto que eu consuma, ele é perecível, o serviço também é perecível. Então, ele tem um determinado tempo. Por exemplo, vou colocar um exemplo agora aqui, de um transporte coletivo. A gente vive um momento na nossa sociedade de crise. Então, algumas empresas colocaram o transporte coletivo para deslocar aqui no Rio de Janeiro, na época que estavam construindo a cidade olímpica. Então, tinha ali esse transporte
transporte, né, de funcionários para determinada área. Acabou isso, acabou o transporte também. Entendeu? Aquelas empresas que prestavam esse tipo de serviço de locação, de locomoção de funcionário, acabou. Então a gente diz que isso é perecível, é só por um determinado momento. E aí, gostou de ter aprendido um pouquinho mais sobre essas questões que envolvem serviços e as suas características? Muito importante que você consiga implementar todas essas variáveis dentro do oferecimento do teu serviço. Isso irá ajudar muito em toda a concepção e desenvolvimento de uma obra, de um serviço. Então, conhecimento é sempre muito bom. Um grande abraço a todos e até a próxima.